Eu estava aqui na hora da adoração aqui, louvando, e eu me lembrei de dois episódios que nós tivemos semana passada, ou foi essa semana? Assim que o GPS atualizar aqui, eu digo. Foi a semana passada. Duas experiências fortes, duas irmãs com demônios assim espreitando, querendo entrar. Uma foi uma irmã que dormiu com a porta fechada e a porta abriu sozinha da casa, a outra agarrou o demônio pelo braço mesmo. E aí foi a maior guerra espiritual. Eu fiquei pensando, eu até falei na segunda-feira, estava falando com os irmãos, amados, vamos... A voz está boa? Não sei, quem diz é vocês que estão ouvindo. Para mim eu acho que está, para mim melhorou. Hein? Clareza 5? Quando o som está perfeito? Clareza 5 é quando o som está perfeito, a voz está perfeita. Vai aprendendo, viu? Vocês não aprendem nada? Eu fiquei pensando numa história, né? Nós estamos orando, eu queria que você avaliasse com isso, e eu fiquei pensando numa história, na história de Acã, com Josué e sua família. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Amém? Sim ou não? Quem lembra? Quem conhece a história? Conhece a história, Willi? Todo mundo conhece, então. Israel venceu uma guerra. Chegaram diante de uma cidade pequena chamada Ai. Ai, meu Deus. Será que é por isso que a gente fala ai, meu Deus? Mas chegaram diante de uma cidadezinha pequena e Josué mandou uma tropa para lá para tomar aquela cidade, porque era pequena. Só quando o exército de Israel chegou lá, tomou o maior piau naquele dia. E voltaram correndo, amedrontados, fugidos. E Josué então se desesperou e foi orar a Deus. É engraçado que em algumas orações que fazemos, Deus nos pede ações, né? Tem algumas orações interessantes. Moisés estava orando e o Senhor falou para ele assim: por que tu está orando? Usa o cajado que eu te falei aí, manda o mar abrir. E aí Moisés descobriu que o negócio não era orar, era agir. Entendeu? Outra vez Josué foi orar, Deus falou: diga o povo que marche. Mandou o povo marchar para dentro da água. Dessa vez Josué de novo está orando. E Deus fala com Josué, fala assim: por que clamas a mim? Israel pecou. Israel pecou. E até no meio da bagagem esconderam daquilo que era maldito. Na verdade, Deus tinha dado uma ordem na guerra lá de Jericó, se eu não me engano, quando derrubaram os muros, que era para não poupar nada. E não trazer nenhum despojo, nada de que fosse daquela terra trouxesse. E aí esse cara Acã teve a ideia de roubar uma capa sacerdotal, algumas barras de ouro, e escondeu no meio da bagagem. E um exército todo perdeu uma guerra, porque um homem só pecou. Há muito tempo, nós não falamos sobre a importância do corpo de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, sim ou não? Nós pertencemos a um exército. Há muito tempo a gente não fala isso. Há muito tempo nós não damos essa noção do que é igreja, do que é corpo. Está vinculados, ligados e na mesma batalha. E essa história, ela fala muito da igreja. Ela fala muito da igreja. Por quê? Porque quando Deus fala com Josué e fala assim: olha, Israel pecou,
e até no meio da bagagem escondeu o que era maldito, Josué então começou a separar o povo, separou por família e veio separando, até que ele chegou à casa de Acã e lá descobriu que estava lá o roubo, o pecado. Na verdade, aquilo que Deus não mandou fazer estava lá dentro daquela casa. E naquele dia morreram todos da família de Acã, morreram apedrejados, queimaram eles e tudo que eles tinham, para tirar o mal do meio de Israel. Graças a Deus, nós não vivemos nessa época, sim ou não? Quem pode dar graças a Deus aí? Mas dá com força, porque é a graça que te impede de morrer, porque o salário do pecado é a morte, não é assim? Mas o Senhor nos alcançou com a sua graça e nos possibilitou a nos arrependermos dos nossos pecados. Possibilitou a ter um conserto com Ele. Em Jesus nós podemos, sim, pedir perdão dos nossos pecados, vir para a luz e nos arrepender. Então, graças a Deus, a gente não vive nesse tempo. Mas esse tempo nos dá um tremor no coração quando se fala de corpo e da importância e do dever que nós temos uns para com os outros. De como nós devemos cuidar uns dos outros. De como nós devemos sujeitar a vida uns aos outros. De como nós precisamos entender o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo, para viver no meio dele. Sim ou não? Porque por uma falta de observância, uma falta de cuidado, pode um exército todo perder uma guerra. Entende o que eu falo? Então, esse não era o meu assunto, eu lembrei dele aqui no meio do louvor dessas histórias e resolvi falar, porque semana passada eu falei... Quem lembra do que eu falei semana passada? O nosso tema semana passada foi como está o seu coração. Não foi isso? Esse foi o nosso tema, como está o seu coração. E eu falei aqui sobre 7 corações, foi isso? Não, 8. Foram 8. Eu falei sobre 8 pecados do coração, para a gente poder pensar sobre ele. E quando a gente fala dos pecados do coração, a gente está falando do corpo, da igreja, das coisas que nos atingem, né? Alguns corações atingem diretamente a pessoas, a corpo, e nós precisamos ser guardador dos nossos irmãos. Nós precisamos cooperar uns com os outros, sim ou não? Amém? Entende o que eu estou falando? O meu tema hoje, que eu queria falar com vocês, é um tema que eu tenho batido aí no grupo caseiro. Então, quem passou pelos grupos caseiros que eu falei, vai ouvir de novo, e aí é bom porque vai fixando o prego na cabeça, né? Mateus 28 é um texto que todos conhecem. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é da época aí da 28 de setembro, não vai nunca esquecer esse versículo, porque tinha escrito lá atrás, né? Achei até legal. Falei, agora a gente bate aí. Quanta gente vem aqui, a gente vai falar desse tema. E de fazer discípulos. Era esse tema que estava lá escrito. E aí, lembra que eu falei que eu estou resgatando alguns ensinos antigos para a gente falar? E pensa que ser discípulo de Jesus é um tema que eu acho que ele é o tema principal, o tema mais relevante
do Novo Testamento. Por que eu acho que ele é o tema mais relevante? Porque em nenhum lugar do Novo Testamento, em nenhum lugar da pregação de Jesus, em nenhum lugar que Jesus falou, você encontra Jesus ensinando os discípulos a fazerem discípulo. Em lugar nenhum Jesus fala isso. Jesus ele vem ensinando eles a serem discípulos. Jesus vem ensinando eles para que eles aprendessem aquilo que ele queria, que era a vontade dele na vida deles. Jesus veio mostrando numa escola de 3 anos. Quem tem mais de 3 anos de convertido aqui? Pouca gente, né? Tem tanto novo convertido aqui. Bastante novo convertido. Mas aqueles que já têm mais de 3 anos, já passou pela escola, né? É engraçado porque Paulo está numa igreja lá na cidade chamada Tirano, e ele fala assim, em 3 anos que eu estive aqui com vocês, eu ensinei para vocês todo o conselho de Deus. Paulo conseguiu ensinar todo o conselho de Deus em 3 anos também. E Jesus, em 3 anos, ele cumpriu o seu ministério. Morreu. Mas depois de ressuscitado, a primeira palavra, a primeira coisa que Jesus fala, numa reunião pública com seus discípulos, numa ordem pública, a primeira coisa que ele ensina, depois que ele está ressurreto dentre deles, ele fala assim, olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda a autoridade agora está com quem? Com Jesus. Não tem autoridade agora mais em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo, Senhor da glória. É por isso que quando alguém falar para vocês que Jesus é Deus, pode acreditar nisso. Porque ele declarou isso, ele declarou que toda a autoridade está embaixo dele. Ele detém toda a autoridade, ele detém todo o poder. Amém? E ele fala assim, então, porque agora eu tenho toda a autoridade, ide. Vocês aprenderam a ser, agora vocês vão fazer. Ide, fazei discípulos. Da onde? De todas as nações. Como? Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é um mandamento, uma declaração pública de fé, é uma submissão à palavra. Mas ele fala também assim, ensinando-os a guardar. Na verdade, a palavra que melhor se aplica aqui no original é praticar. Fala comigo, praticar. A praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E se vocês fizerem isso, se vocês abraçarem essa missão, se vocês entenderem o ID, se vocês forem discípulos que aprenderam comigo e agora vocês querem fazer aquilo que eu estou ordenando vocês fazerem, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A nossa definição é, o que é um discípulo? Porque nós paramos e pensamos assim, bom, nós temos que fazer discípulo. Mas o que é um discípulo? O que é um discípulo para você? Hein? O que você presume ser um discípulo? Porque Jesus falou que nós temos que ser discípulo e fazer discípulo. Porque ele passou 3 anos ensinando os discípulos e agora ele manda eles fazerem discípulo. Mas o que é?
O que é isso que Jesus está nos mandando fazer? Porque nós podemos confundir essas coisas. Nós podemos achar que fazer discípulos é fazer convertidos. É gente que se converte. É pregar o evangelho para que a multidão se converta. Nós podemos achar que fazer discípulos é fazer crente. Gente que crê em Jesus. Falar, anunciar. Simplesmente para crer em Jesus. Podemos achar que fazer discípulo é fazer uma reunião toda semana com um monte de gente para a gente poder estar aqui pregando, falando. Nós podemos presumir que seja isso, mas será que é isso que Jesus está falando? Será que é exatamente esse o mandamento do ID? Eu não estou aqui de forma alguma querendo dizer que não é importante alguém se converter, não é importante alguém crer em Jesus, e que não é importante as reuniões que não têm lugar. Tem lugar sim, porque nós estamos aqui fazendo uma reunião. Sim ou não? Não há nenhum mal nisso. Por quê? Porque muita gente, eu acho que por falta de entendimento daquilo que a gente fala, ou porque nós não sabemos falar direito, pode confundir as coisas e falar assim, não, a reunião não tem importância nenhuma, não tem importância você juntar a gente em um lugar, não tem importância a gente louvar o Senhor, não cabe um sermão, a gente tem que viver só no grupo caseiro. Alguém pode entender que essas coisas não têm importância, elas têm importância. Elas são importantes. Elas são tão importantes que nós estamos aqui fazendo o quê? Praticando isso. Porque senão seria uma hipocrisia, uma incoerência muito grande. A gente está usando de um microfone e um púlpito para falar contigo e dizendo que isso aqui não tem valor nenhum. Tem o seu valor, tem o seu lugar. Porém, não é isso o ápice, o principal que Jesus nos mandou fazer. Não é isso. Por que que não é? Porque se fosse assim, Jesus teria utilizado somente esse artifício no ministério dele. Porque Jesus era um homem público? Sim ou não? Ele pregava para a multidão. Jesus pregava para a multidão, ele era público. Ele usava os barquinhos dele, emprestados lá como púlpito. Ele usava os montes para poder falar. Os melhores ensinos de Jesus, para nós, está no Sermão da Montanha, onde ele sentou lá com os discípulos e começou a ensinar. E foi tão público que foi ouvido e foi escrito o que ele falou. Compreende o que eu falo? Jesus estava no meio dos religiosos? Sim ou não? Estava. E aí nós não podemos, de forma alguma, falar de forma pejorativa dos religiosos da época. Por quê? Porque os escribas, e os fariseus, e os saduceus, os homens religiosos daquela época, eram homens de Deus. Eles falavam das Escrituras. Eles cultuavam a Deus. Eles eram zelosos na palavra, no ensino. Eles detinham todo o conhecimento. E Jesus falou que eles estavam no lugar de autoridade. Lembra disso? Mateus 23, Jesus fala assim, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no lugar de autoridade de Moisés estavam sentados esses homens. Está lá, estão sentados. É importante? É importante. Porém, o nosso trabalho maior e a nossa missão maior como é que eu vou dizer isso? Eu não vou achar a palavra não, se fosse mais tarde a gente achava. Mas a nossa missão mais importante daquilo que Jesus nos chamou é ser discípulo dele e fazer discípulo. Porque depois de tudo isso ele falou assim, ide, fazei discípulos de todas as nações.
Não só batizando, mas ensinando a guardar todas as coisas, a praticar todas as coisas. Então, eu posso dizer que o discípulo de Jesus é aquele que crê em tudo que Jesus falou e pratica tudo que ele disse? Sim ou não? Porque eu acho que é isso que Jesus está falando, não é não? Para ser um discípulo tem que fazer o quê? Crer no que ele disse e praticar o que ele falou. Parece que é fácil, mas não é. Não é fácil. Por quê? Porque muita gente escolhe crer nas coisas que têm entendimento ou nas coisas que são convenientes. É uma escolha. Mas tem coisa que Jesus fala, mas não é assim não. Não é bem assim. Não é desse jeito. Eu creio de outra forma. Mas a gente vai para a Escritura. Mas é assim ou não é? O que Jesus falou? Porque o que Jesus disse é a verdade. Não é assim? E aí nós começamos a praticar exatamente, a deixar, coadunar, né? A equiparar a nossa fé com o nosso procedimento. Por quê, amados? Porque crer simplesmente não é suficiente. Tiago fala assim, tu crê que Deus é um só? Tu faz muito bem. O diabo também crê e treme. Mas isso não faz dele um discípulo. Entende isso? Só crer não é suficiente. Não, mas eu me converti. Eu sou um convertido. Eu não tenho nenhuma dúvida que alguém se converteu. Mas eu posso olhar para alguém convertido e falar, você não é um discípulo de Jesus. Posso ou não? Posso. Porque tem muita gente que diz que eu me converti, eu era ladrão, parei de roubar. Mas está adulterando, está fornicando, está usando de maledicência, está fofocando. Só parou de roubar. É um discípulo de Jesus? Não. Mas eu posso falar que não se converteu? Não, amados, porque é muito complicado. Paulo fala em Romanos 12 assim, olha, ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Agora, ninguém diz que Jesus é maldito pelo Espírito Santo. Não é complicado isso? Então, se alguém declara que Jesus é Senhor, ele está declarando pelo Espírito Santo. Se você pergunta assim, você diz que Jesus é maldito? Tu não quer mais ele? Não, que isso, está amarrado. Se converteu, essa pessoa recebeu Jesus, mas é um discípulo de Jesus? Não. Não. Pode não ser um discípulo de Jesus. Entende o que eu falo? Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Mateus 7 conta uma história interessante. Mateus 7, 21. Vamos ler? Mateus 7, 21. Tem como vocês colocarem aí para a gente? Ah, já está aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Quem lembra desse texto? É Sermão da Montanha. Vou falar para vocês como ele é. Ele não começa aqui, ele começa no final do 6. Jesus fala assim, entrai pela porta estreita. Vocês conhecem o texto, não conhecem? Precisa abrir não, né? Não? Então vamos lá. Entrai pela porta estreita,
Porque é apertado o caminho, poucos entrarão por ele. Não é assim que ele fala? Cuidado com a porta larga, porque é largo o caminho espaçoso, muitos passarão por ela e vão se perder. Aí eu paro para pensar. Eu paro para pensar e raciocinar. Você pode também parar e pensar e raciocinar. Jesus está falando do mundo e da igreja? O que você acha? Hein? Você acha que não? Quem mais acha que não? Estão pensativos, estão sem resposta, né? Jesus está falando com quem? Jesus está falando com a igreja. Por que ele está falando com a igreja? Porque o mundo já está perdido, amado. Não tem porta para o mundo entrar, para poder ser perdido, porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está perdido no maligno. Jesus está falando que vão ter duas portas com o nome de caminho para o céu. Vamos colocar assim. Vou botar um codinome nas portas. Existem duas portas do caminho do céu. Talvez o caminho da salvação. Talvez o caminho do cristão. É um codinome. Aí ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vocês comigo? Faz como eu quando leio esses textos bíblicos. Faz de conta que eu sou Jesus e vocês estão aí sentados me ouvindo, porque eu fico assim, eu sento lá e falo assim, bom, deixa eu ouvir ele falar. Que eu quero raciocinar o que ele está falando, para ver qual seria a minha reação na época. Aí ele fala das portas, eu já fico pensando assim, bom, a porta não é um mundo, vai ter duas portas, mas como eu vou identificar ela? Aí ele fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque eles chegam até vocês como lobo vestido de ovelha. Aí ficou ruim para mim de novo. Porque se vem vestido de ovelha, como é que eu vou saber quem é o lobo? Não fica difícil? Não é argumento difícil esse? Eu falo para você assim, ó, cuidado, ó, tem muito lobo aí vestido de ovelha. Aí você é mesmo. Como é que eu vou saber quem é o lobo? Tem um desenho animado, né, que a ovelhinha ficava gritando, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Mas o lobo vinha vestido de lobo, não vinha vestido de ovelha. Aí como é que eu vou saber esse negócio? Não dá para saber. Mas aí Jesus continua falando, o sermão de Jesus, na verdade, está trazendo e fazendo com que os ouvintes dele raciocinem com ele, alcance a linha de raciocínio dele para saber onde ele quer chegar. Aí ele fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Porque não pode uma árvore boa dar mau fruto, como não pode uma árvore má dar fruto bom. Então, pelos frutos eu conhecerei. Aí eu falo, eureka! Fui revelado pelo Espírito Santo agora. Aquele que tem bastante carisma, esse é o que Deus está com ele. Esse é o profeta. Não é assim que a gente pensa? Quem é que tem fruto? Aquele que ora o doente é curado? Aquele que tem uma boa eloquência para falar? Aquele que junta multidões? Aquele que faz o morto ressuscitar? Como dizer que Deus não está com esse homem? Como dizer que esse não é o profeta verdadeiro? Como falar que esse não é o caminho? Porque é assim que a mente do homem pensa. Mas aí Jesus aprofunda, ele fala assim, aí nós chegamos no 7:21, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí eu chego à conclusão, então o fruto é fazer a vontade do Pai. E ele diz, muito naquele dia me dirão, mas Senhor, no teu nome nós não profetizamos? No teu nome nós não curamos enfermos? No teu nome nós não ressuscitamos mortos? E aí o Senhor diz que falará assim, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Porque eu nunca te conheci. Você conhece um juízo mais duro do que esse? Daquele que está achando que vai abraçar o Senhor e encontrar Ele, cheio de razão pelas coisas que tem feito e sido usadas, e Jesus olha para a cara do sujeito e fala assim, eu não sei quem você é, eu nunca te conheci. Se fosse eu falar, nunca te vi mais gordo. Essa palavra conhecimento é a mesma palavra que está escrito, e Adão conheceu a Eva e teve um filho com ela. Essa palavra conhecimento fala de intimidade. Eu nunca andei contigo. Eu nunca fiz a tua vontade. Ele não sabe quem é você. Porque no nome de Jesus nós podemos fazer muitas coisas, porque o poder está no nome dele. Ele falou assim, toda autoridade me foi dada, portanto, ide em meu nome. O poder está no nome, não está em quem usa o nome. Consegue entender isso? Sim ou não? Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E ao nome de Jesus se ajoelha os que estão no céu, na terra e embaixo dela. Esse nome tem poder, você pode utilizar esse nome. Porque esse nome é o nome que abre portas. Esse é o nome que destrona Satanás. Esse é o nome que bota para correr. Inclusive, eu fiquei muito animado quando eu descobri isso. Eu morava lá em Bigfield. Eu tinha uma vizinha que o nome era Jurema, se eu não me engano. Foi o primeiro demônio que eu expulsei, foi da Jurema. Porque eu me converti, eu era macumbeiro. Aí eu tinha medo dos demônios, porque eles colocam medo em você. Se tu não fizer isso, tu está ferrado. Aí tu vai para lá, gasta dinheiro, bota coisa na encruzilhada, compra presente, e cheio de medo. Usa a roupa que eles querem, bota um monte de coisa embaixo do pé. Uma escravidão só. Aí me converti, mas nunca tinha tido uma experiência assim. Aí quando um dia estou na porta da minha casa, assim, falando de Jesus para Jurema. Zezé conheceu a Jurema, né, Jurema? Jurema, né, Zezé? Aí estou conversando, daqui a pouco a Jurema começa a se entortar e gargalhar. Eu falei, uma padilha. Aí fiquei naquela na hora, eu corro. Eu vou para o morro. Eu era alcoólatra também. Aí resolvi experimentar. Ela era. Eu também, antes era. Também antes era igual a ela. Aí eu resolvi experimentar assim, estava assim com Solange encostado no carro, nunca esqueço disso. Num Chapolin Colorado que a gente tinha, uma 147 vermelha, né? Eu falei, vou testar agora assim, aí me enchi de autoridade assim, enchi o pulmão e... Tá amarrado em nome de Jesus, sai daqui! Tum, o demônio saiu, eu falei, ia. Gente, eu tenho a força. Todo poder está no nome de Jesus. Amém? Mas usar esse nome não te garante que um dia tu vai encontrar e ouvir dele assim, entra.
Filho amado, no gozo que te está proposto. Não te garante isso. O que te garante é se você for discípulo dele. Lucas 14, 33, Jesus fala assim: aquele que não renuncia, pai, mãe, mulher, marido, filhos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus é uma vida de renúncia. É renunciar à minha vontade. É renunciar à minha razão. É renunciar aos meus planos, quando eles não estão na mesma linha do Senhor. É renunciar a ser dono da minha vida. Aliás, eu conheço um monte de crente que diz que é dono do seu nariz. Vai para onde o nariz aponta. Não está sujeito a ninguém. Os mais espirituais que eu conheço, aqueles que acham que estão mais espirituais, são aqueles que não ouvem ninguém, não ouvem conselho, não sujeita a vida. Resolve andar por si mesmo, porque agora eu sou maduro, está no caminho do inferno. A soberba entrou no coração. Não é manso e humilde como Jesus. Porque ser discípulo de Jesus tem que aprender com ele ser manso e humilde. Ele ensinou o tempo todo isso. Mansidão e humildade. Ser discípulo de Jesus faz você questionar até o que você ouve quando você tem aquela quase certeza que foi Deus que falou contigo. Bom, se Deus falou comigo, Ele vai falar com os outros também. Aí pega as pessoas que estão maduras, perde você, pega quem cobre a tua vida. O que você acha disso? Porque Deus fala. Se é casado, pega a tua mulher, a tua esposa. Deus sempre usa. Deus sempre... Tem alguns Cidinho, que se eu tivesse ouvido, não teria me trazido problemas. A Solange faz isso. Às vezes, quando eu estou saindo na curva assim, eu só ouço ela falar assim, Cidinho. Deus fala. Entende o que eu digo, amados? Nós precisamos resgatar ser para poder fazer. Você precisa ser. Eu conheço muita gente querendo fazer. Mas fazer sem ser não foi o que Jesus chamou para fazer. Jesus chamou para ser discípulo. Eu conheço muita gente que vive hoje, que já foi discípulo e perdeu o gás. Se perdeu no caminho. Começou a viver a vida solo. Cansou desse negócio de comunhão, de sujeição. Parece que é um negócio que era do tempo passado. De vez em quando eu ouço alguém falando assim, poxa, os tempos passados eram tão bons, aquela época era boa. Mas pode olhar que alguma coisa ficou errado na tua vida. Você parou de praticar as coisas que você praticava antes. É por isso que tudo mudou, porque se você continuasse na mesma prática, você estava só crescendo a cada dia no Senhor. Porque nós crescemos quando nós olhamos para o Senhor e queremos nos parecer com Ele, ser discípulos deles, obedecer a Ele, sujeitar a vida uns aos outros, no temor do Senhor, que é como a palavra diz, está guardando o corpo, sendo guardado pelo corpo, porque não é só guardando, é sendo guardado. Você já imaginou quantas pessoas são guardadas no meio do corpo? Eu fico olhando quantas pessoas deixaram de ouvir um conselho e se arrebentaram na vida. E quando eu encontro o sujeito assim, depois de quase 10 anos, fala assim, aí filho, vamos bater um papo, a gente começa a conversar e você descobre que aquela pessoa está no mesmo lugar. Não adiantou nada. Não foi para lugar nenhum.
mirrou espiritualmente, porque abriu mão de ser discípulo de Jesus. Nós precisamos olhar para o Senhor e obedecer a sua palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Nós precisamos também nos acostumar a falar a palavra discípulo. Discípulo. Você sabe quantas vezes no Novo Testamento tem a palavra crente escrita? 15 vezes. Você sabe quantas vezes tem a palavra discípulo? 260. É bem discrepante assim a palavra, a quantidade. É porque o desejo de Jesus é que nós sejamos discípulos dele, aprendamos com ele. Amém? Aprende. Jesus nos chama ao discipulado toda hora. Toda hora. Tem uma palavra também que Jesus fala assim, eu falei do ide, não é isso? Ide e pregar o evangelho. Eu vou terminar falando do vinde. Porque ser discípulo é vinde. Vem se parecer comigo. Fazer discípulo é ide. Ensina alguém a se parecer comigo. É mais ou menos isso. É a melhor forma de falar. Amém? Então grava aí. Quando eu quero ser discípulo, eu tenho que ouvir o quê? O vinde de Jesus. Quando eu quero fazer o discípulo, eu tenho que obedecer o ide, que é ensinar ele a guardar todas as coisas que ele me ensinou. Amém? Então, primeiro é o vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa aqui é a parte da palavra que as ovelhas e a multidão gosta de ouvir. A ovelha e a multidão gosta de ouvir isso. O religioso e aquele que fica só namorando perto de Deus. Quando fala assim, vinde a mim todos vós, é todo mundo. Estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí você vem num culto, você vai numa reunião, você ouve alguém falando, você vê um louvor abençoado, aí você sai aliviado. Sai leve. Parece que tomou Red Bull. Deu asas. Mas Jesus não parou aí. Ele não parou aí. Ele continua falando, amado. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Não é pesado. O fardo de Jesus não é pesado, porque nele não está contido religião. Nele está contido aquilo que você precisa se arrepender. E o jugo é andar comigo. Jugo é aquele aparato de madeira que juntava dois animais para andar juntos, trabalhando. O jugo é andar comigo. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Para que andar comigo? Para você aprender de mim o quanto eu sou manso e humilde de coração. A palavra manso é aquele que pode ser conduzido. Amém? Manso não é sinônimo de calmo. Não é. Manso é aquele que pode ser conduzido. O calmo é aquele que você ouve falar, nossa, fulano era tão calmo, de repente, não sei o que aconteceu, matou todo mundo. Esse é o calmo. Pisaram no pé dele. O manso não. O manso, ele pode ser conduzido. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo é manso. Jesus era manso. Ele era conduzido. E ele fala, vem aprender comigo a ser manso. A ser conduzido pelo Espírito Santo. E humilde. Humilde de coração.
Vem aprender a ter humildade. Porque Jesus foi humilde, obediente o tempo todo. Humildade não é de pobreza. Não vem de pobreza. Porque a gente costuma achar que as pessoas humildes são aquelas que menos têm. Mentira. Isso não é verdade. As pessoas mais soberbas que você pode conhecer na tua vida estão mendigando lá fora. São aqueles que estão deitados na calçada, pedindo esmola. Aqueles são os soberbos da vida. Você vai lá dar alguma coisa para ele. Vai lá, procura lá. Sai de noite, como a galera sai aí dando sopa, cobertor no frio. Muitos rejeitam, não querem não. Não preciso disso não. Estão lá por conta disso, porque a soberba precede a ruína. E ao te ver de espírito, a queda. Amém? Jesus não era humilde porque ele não tinha onde recostar a cabeça. Não era por isso. Porque ele era o rei da glória. Ele era o dono do mundo andando nessa terra. Ele não tinha necessidade de nada. Precisava de dinheiro, ele mandava pescar um peixe. Pega lá e tira a moeda lá, paga para mim e para você. Era assim. Jesus não era um mendigo. Entende o que eu falo? Sim ou não? E nem se vestia mal, porque quando Jesus morreu na cruz, disputaram lá a capa dele na sorte. Jogaram o dado para ver quem ia levar. Se fosse um trapo, ninguém ia querer. Não é verdade? Então, humildade não é isso, não. Então, vem aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aí ele fala, então, encontrarei descanso para vossas almas. O descanso da alma vem aí, amado. Mas a gente usa essa expressão, né? Tem muita gente com a alma cansada. Tem uma música, acho que é um cantor cristão, que tem uma música que fala, vem já, alma cansada, vem já. Você, ou alma cansada, precisa encontrar descanso para a tua alma. Precisa parar de querer só se aliviar. Porque Jesus quer que você seja discípulo dele. Para que você tenha a tua alma totalmente descansada. Você pode dizer amém? Amém? Esse é o vinde. Porque na hora que você vem, e agora eu sou discípulo, eu ando com ele, eu aprendo com ele, agora eu posso obedecer o ide, eu posso fazer agora. Porque eu sou o modelo, o exemplo para ensinar aquele que vai fazer. Entende isso? Porque o ensino de Jesus é pelo exemplo. Como é que Paulo falou? Paulo aprendeu isso. Ele falou o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. É alguém que ouviu o vinde e agora está praticando o ide. Amém? Ide por todo mundo e fazei discípulos. É legal falar isso. Por quê? Porque o Papa lá, o Bergoglio, Francisco, ele, assim que assumiu o papado, o lema dele foi esse, ide fazei discípulos. Parece que é a mesma coisa, não é, amado? Porque fazer discípulo não é fazer discípulo nosso, nem da nossa religião. Fazer discípulo é fazer discípulo de Jesus. Parecidos com Jesus. Querendo viver a vida com Jesus. Crendo em tudo que Jesus falou e obedecendo tudo que ele disse. Amém? Então,
encontre descanso para a tua alma e tome uma decisão na tua vida. Olha, eu preciso ser discípulo. Não é discípulo do José, nem discípulo da Maria. Porque nós usamos pessoas para cobrir a nossa vida. Nós encontramos pessoas para nos ajudar. Nós chamamos aqui de discipuladores, né? A gente pergunta assim, tu está debaixo da cobertura de quem? Aí alguém fala, eu estou lá debaixo da cobertura lá da Marlene. Legal. Mas você não é discípulo da Marlene. Você é um discípulo de Jesus, que a Marlene está ajudando a se parecer com ele. Porque quem está de fora pode mostrar os pontos cegos do nosso retrovisor. Quem está de fora pode falar assim, olha, essa tua atitude não se parece com Jesus. Esse teu caminho não é o caminho que Jesus faria. Essa tua fala não tem nada a ver com Jesus. Essa pessoa pode te ajudar. Com todo amor e te mostrar na palavra, isso aqui é o que o Senhor quer para a tua vida. Ela é a pessoa que está te ajudando. Mas não é para você se parecer com ela. E nem fazer o que ela quer. É para fazer o que o Senhor fala. Entende o que eu digo? Sim ou não? Não tem as tuas preferências. Né? Inclusive, falei que eu ia terminar lá atrás, vou falar de novo. Vou terminar aqui agora. Nesse caminho do discipulado, se você está vivendo ele ou se não está vivendo, nós temos alguns critérios. Depois a gente pode esmiuçar isso melhor. Mas é assim, palavra, conselho e opinião. Porque quando a gente fala de discipulado e ser discípulo de Jesus, tem muita gente que se assusta, nem quer ouvir falar nisso. Dá medo. Por quê? Porque encontrou pelo caminho alguns dominadores. Alguém que talvez não entendeu direito qual era o seu ofício. E aí teve uma experiência ruim. Mas para a gente ter uma boa experiência, a gente precisa de ter alguns critérios. Primeiro é assim, a autoridade número 1 é da palavra do Senhor. É a Bíblia, essa é a autoridade. Amém? Alguém falou, isso aí não se parece com Jesus. Por quê? Porque está aqui. Ó. Jesus falou que isso aqui é pecado. Se está escrito aqui que é pecado ou não? É. Amém? O segundo critério é conselho. Alguém te dá um conselho. Alguém mais velho pode aconselhar o mais novo? Pode. Como alguém mais novo pode aconselhar o mais velho, né? Naamã lá, por exemplo, quem aconselhou ele foi o servo dele. Olhou para ele assim e falou, meu senhor, tu já andou esse trecho todo, já chegou até aqui, o que custa tomar um banho nesse rio? Vai perder a viagem? Foi um conselho. Naamã atendeu o conselho e foi curado da lepra. Um conselho é importante? É. Mas se você não obedecer o conselho, é pecado? Não. Porque é um conselho. Amém? E opinião? Opinião é o terceiro. Tem muita gente que tem opinião para muita coisa. Mas pode não ter nada a ver com a tua vida, a opinião. Também não tem nenhum crivo. Mas a gente ajuda dando opinião. Então, por que a gente coloca o conselho e a opinião na linha da palavra? Porque no discipulado alguém pode achar que o seu conselho você é obrigado a obedecer e a sua opinião a pessoa é obrigada a aceitar. E aí começa a ter um monte de problema no meio dos relacionamentos. Não, negativo. Cada um ande de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Amém? Nem Jesus nos obrigou a nada, Ele nos deixou livre. Para a gente poder obedecê-lo ou não. Ele faz isso desde que a gente se converteu, né? O dia que você se converteu, Jesus te lavou no sangue dele, perdoou os teus pecados e deixou você livre para você ir para onde quer. Você só permanece se for por amor.
e se você achar que esse aqui é o teu lugar com ele. Porque se não for, ele não vai ficar correndo atrás de você e chorando. Não vai dar. Não é assim que rola. Amém? Eu acho que era isso aí. Ide, fazei discípulos de todas as nações e vinde para aprender a ser discípulo. Podemos orar? Em nome de Jesus? Acho que esse é o meu tema da semana. Ser discípulo para fazer discípulo. Na verdade, a gente está primeiro contextualizando o que é um discípulo. O que é um discípulo? E aí eu faço uma pergunta, só você pode responder. Você é um discípulo de Jesus? Você crê em tudo que Jesus falou? E você pratica tudo que ele ordenou? Porque se isso for verdade, você é um discípulo dele. Se não for, você não é discípulo e nem ele é Senhor da tua vida. Lucas 6,43, Jesus fala assim: por que me chamais de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Se você não faz o que Jesus manda, então ele não é Senhor da tua vida e você não é discípulo dele. Você precisa ser. Amém? Então você responde essa pergunta, aí onde você está. Entende? Eu creio em tudo que Jesus falou? Ah, creio. Eu pratico tudo que ele falou? Ah, não. Então eu não sou discípulo ainda, preciso ser. Preciso ser. Tenho necessidade de ser discípulo de Jesus. Por quê, amados? Porque um dia você vai se encontrar com ele. E você vai ouvir: entra no meu gozo eterno, como você pode ouvir: apartai-vos de mim, nunca te conheci. O juízo vai chegar um dia. Um dia nos encontraremos com ele. Amém? Podemos orar? Aqueles que estão acordados, pode ficar de pé. Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. E, Senhor, embora seja um ensino, não tenha muita empolgação quando a gente ouve um ensino, Senhor, mas as tuas palavras, Senhor, elas são verdadeiras. A tua palavra é a verdade, Senhor. E nós ouvimos hoje aqui verdades acerca do desejo do teu coração. E eu bem sei, Senhor, que essas palavras hoje podem salvar pessoas aqui. É bem possível, Senhor, que hoje seja o dia de arrumar o GPS, o prumo, a direção da vida de alguns aqui. Ou quem sabe de todos eles, inclusive do pregador que está falando. Porque a tua palavra ela é espada de dois gumes. Então, Pai, em nome de Jesus, traz revelação a nós. Nós precisamos de revelação. Traz clareza, Senhor, da tua palavra, da tua verdade, do teu caminho para as nossas vidas, Senhor. Motiva o nosso coração. Porque, Senhor, o apóstolo Paulo declarou que tu pode operar em nós tanto querer quanto efetuar. Então nós queremos te pedir hoje, Senhor, coloca o teu querer dentro de nós e nos dá força e nos ensina a efetuá-lo, a cumprir com aquilo que tu nos chamou para fazer. Que essas palavras, Senhor, elas entrem no nosso coração hoje e sejam, Senhor, palavras transformadoras, proféticas, que venham dar curso e direção à nossa vida. Embora, Senhor, são palavras talvez, muitas vezes já ditas, mas eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é para proveito vosso. Isso foi o que os apóstolos falaram. Então, mais uma vez, nós reportamos um assunto que sabemos que é um tema que está no teu coração. Guarda esse corpo. Guarda cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Traz clareza, Senhor, direção, arrependimento. Em nome de Jesus.
para que cada um saia daqui e ouça a tua voz do vinde a mim e do ide, e tenha isso despertado dentro de si, porque eu sei que aquele que nos chamou para uma boa obra, ele é poderoso para cumpri-la, para terminá-la, para nos fazer chegar lá, Senhor, ao centro da tua vontade. Então, que o teu Espírito tome hoje pelas mãos a cada coração aqui. E faça, Senhor, faça um rebuliço santo. Faça um rebuliço santo, arruma as coisas. Arruma a casa. Coloca o teu temor, para que possamos, Senhor, estar diante de Ti, com com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim, Pai.